Olá! Neste vídeo, continuaremos abordando a gramática, destacando agora o uso das palavras, em que responderemos as mesmas perguntas do vídeo anterior, mas direcionadas às palavras. Quais são os principais erros que se comete na escrita? Como evitá-los? Quais são os principais cuidados que se deve ter? A utilização correta das palavras proporciona assertividade do que se quer dizer. Utilizar corretamente as palavras é primordial para emitir ao leitor o significado que você deseja. Para isso, é preciso conhecer o significado dos termos e quando utilizá-los. Ter um dicionário é primordial. Alguns erros comuns são a utilização de houveram ou houverão, em sentido de acontecer. Ambos não existem, utilize houve ou haverá mesmo no plural. Houve 2 acidentes, haverá diversas festas. Fazem, em sentido de tempo decorrido, não existe. Utilize faz, mesmo no plural. Faz 20 anos. Menos não existe. Utilize o advérbio menos. A festa estava menos lotada do que a anterior. Este, esse, essa, nesta, nessa, neste, nesse. Quando o termo possuir ST, significa que ele referencia objetos próximos de quem fala, e SS, que ele referencia objetos próximos de quem recebe a mensagem. Além disso, em textos acadêmicos, o uso depende sempre dos referentes. Por exemplo, os objetivos específicos da tese são estes, x, y, z. Esses objetivos são. Note que estes é utilizado antes de citar os objetivos e esses é utilizado depois de citar os objetivos, ou seja, para retomá-los. Utilize este capítulo quando estiver se referindo ao capítulo em questão. Advérbios de intensidade, como grande, extremamente, não utilize. A utilização inadequada da crase também é um erro comum. A crase é a mais a, ou seja, preposição mais artigo feminino a ou demonstrativo aquele, aquela. Lembre-se de que a ocorrência da crase depende da regência verbal. Por exemplo, o verbo assistir é transitivo indireto, ou seja, exige preposição. Quem assiste, assiste a algum programa. Dessa forma, tem-se assiste a mais a missa, igual a assiste a missa com crase. Assiste a mais o filme é igual a assiste ao filme sem crase. Uma dica é: a informação sobre a regência verbal está no dicionário. Consulte para não errar. No que diz respeito às palavras com grafia semelhante, existem palavras que possuem grafia semelhante, mas significado diferente. Observe sempre o sentido que você quer expressar. Exemplos dessas palavras são comprimento e cumprimento, seção, 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 discriminar e discriminar, extrato e extrato. Em relação às palavras com o mesmo significado, há palavras com grafia diferente, mas com o mesmo significado. Opte por uma delas. Exemplo dessas palavras são 14 e 14, porcentagem e percentagem. Nesse caso, não há prejuízo gramatical, mas a escolha poderá facilitar a compreensão do leitor. A ambiguidade. A ambiguidade sempre dificulta a leitura, deixando mais de uma possibilidade de interpretação. Com as palavras de mesma grafia e duplo significado, é preciso ter um cuidado maior, especificando melhor o que se está falando. Por exemplo, caminhando no centro da cidade, encontrei o banco que estava procurando. Este banco pode ser tanto o banco empresa de transação de valores ou o banco no sentido de assento. Para isso é necessário especificar a frase. Um exemplo correto é: caminhando no centro da cidade, encontrei o banco que estava procurando para sacar dinheiro.
Neste caso, torna-se claro que o banco é o banco empresa de transação de valores. Sobre os conectores. Conectores ou articuladores são palavras ou expressões importantes para a construção da lógica textual. Por isso, utilizar o conector errado pode prejudicar o texto. Deve-se conferir o significado do conectivo ao utilizá-lo. Exemplos de conectivos que podem gerar confusão. Ao invés de e em vez de. O primeiro significa ao contrário de, e o segundo em lugar de. Onde e aonde. Onde é utilizado para fazer referência a lugar, sempre no sentido estático, permanente, sem movimento. Pode ser substituído por em que. O lugar onde moro, em que moro. Aonde é utilizado para fazer referência a lugar, sempre no sentido de movimento. Pode ser substituído por a que, ao qual, a qual. O lugar aonde eu preciso ir, ao qual eu preciso ir. Não utilize onde quando não se referir a espaço físico. Quanto ao uso das palavras estrangeiras devem ser utilizadas somente quando não houver tradução oficial ou se o termo é pouco usado. Exemplo: Teoria das restrições é a tradução conhecida para Theory of Constraints. Em uma situação assim, opte por utilizar o termo em português. Busque não misturar outra língua com o português ao utilizar termos específicos. Por exemplo, dizer Theory of Constraints. Diga ou Teoria das Restrições ou Theory of Constraints, preferencialmente Teoria das Restrições. Sobre a redundância, trata-se da utilização de palavras com o mesmo sentido, resultando em uma repetição. São exemplos de redundância. Sintomas indicativos, para concluir e finalizar. Em relação à linguagem informal, um erro muito comum em textos acadêmicos é a utilização de linguagem informal. Gírias e palavras vulgares devem ser evitadas. Se for necessário utilizar tais termos, como em transcrições de diálogos, deve-se inseri-lo entre aspas. Exemplo: com essas ações, a capacidade está aumentando. Isso está errado. O correto é: com essas ações, a capacidade está aumentando. Sobre a repetição de palavras. Deve-se evitar a repetição demasiada de uma mesma palavra, seja em um parágrafo ou em uma sequência de texto. Como recurso, deve-se utilizar sinônimos ou termos que retomam a palavra, como os pronomes oblíquos. Como exemplo, texto com termo repetido. Para entender a produtividade das máquinas, realizou-se a análise dos dados de produção, para identificar as variáveis importantes para a tomada de decisão, para que assim fosse possível aumentar o desempenho das máquinas para o aumento da lucratividade. Note que em um trecho de 4 linhas há 4 palavras para, assim é preciso diminuir essa repetição. Então, o texto reescrito é: para entender a produtividade das máquinas, realizou-se a análise dos dados de produção dos equipamentos. Com isso, identificou-se as variáveis importantes para suportar a tomada de decisão, a fim de aumentar o desempenho das máquinas e, consequentemente, o lucro. Observe o texto reescrito. 2 palavras para foram mantidas e as demais foram alteradas. Perceba que sem essa repetição, o texto flui melhor. Quanto à utilização das preposições. É comum a repetição de preposições quando não necessário, o que acontece nos casos de simultaneidade, continuidade ou mesma natureza. Exemplo texto: procurei por artigos e por livros da área da saúde, que pode ser reescrito para procurei por artigos e livros da área da saúde. No entanto, o contrário também pode acontecer. Muitas vezes há necessidade de repetir preposições quando há mudança de gênero ou número. Exemplo texto: passei pelos museus, Biblioteca Nacional e Sambódromo, que deve ser reescrito para passei pelos museus, pela Biblioteca Nacional e pelo Sambódromo. Por fim, sobre a cacofonia.
é a conexão não harmônica de sons. Evite usar termos que provocam cacofonia. A cacofonia pode dar um tom irônico ou grosseiro ao texto. Exemplo: deforma, ela tinha, porcada.